Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos iniciar o artigo 5º, fazer a leitura aí dos primeiros direitos fundamentais consagrados na nossa Constituição. Apenas para relembrar, na aula passada nós abordamos aquilo que nós chamamos de teoria geral dos direitos fundamentais. Nós nos incursionamos no conceito de direitos fundamentais e no conceito de direitos humanos. Também nós abordamos aí aquela parte da evolução histórica, as características dos direitos fundamentais, mas não só isso, nós abordamos na aula passada aquela questão da eficácia horizontal, eficácia vertical dos direitos fundamentais e também nós vimos aí os destinatários dos direitos fundamentais. Nesse ponto, quando vimos os destinatários, nós lemos o artigo 5º, o caput do artigo 5º da Constituição Federal. Na aula de hoje, nós iremos continuar a leitura do artigo 5º, agora também lendo seus incisos. Então, sem muita perda de tempo, vamos para o artigo 5º. Você pode ver, além daqui na tela que está atrás de mim, você pode ver aqui do lado o artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá para a leitura aqui. O que é que diz o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, nós temos a leitura aí do artigo 5º, né? E a leitura do artigo 5º já traz alguns direitos fundamentais. Comecemos, portanto, de um dos principais direitos fundamentais, que é o direito à vida. O direito à vida, nós dizemos que ele é um dos principais por uma razão específica. Não porque existe hierarquia. Nós vimos que não existe hierarquia entre direitos fundamentais. No entanto, a despeito de não haver hierarquia, nós sabemos que a vida possui uma relevância muito grande. Por quê? Porque sem vida a gente não consegue exercer qualquer outro tipo de direito. Portanto, a vida é um dos principais, é um dos basilares direitos, justamente pelo fato de que a vida é o nosso maior bem jurídico. Então, é importantíssimo, quando a gente vai falar sobre o direito à vida, é importantíssimo ter em mente que a vida possui dois sentidos. Isso, existem dois sentidos para o conceito de vida, ao menos para o direito, né? Não estou falando aqui de filosofia, mas ao menos para o direito, nós temos dois sentidos para a vida. O primeiro sentido para o direito à vida, e aí você pode ver aqui do meu lado, é justamente o direito de continuar vivo. Então, esse direito de continuar vivo é um direito em que nós falamos seria um direito biológico. O Estado e um particular, ele não pode retirar a vida de ninguém, tá certo? Sem que o ordenamento jurídico assim o preveja. Porque nós sabemos, e vamos ver com mais profundidade quando estivermos abordando os incisos do artigo 5º, que é possível, em uma única hipótese consagrada na nossa Constituição, de o Estado tirar a vida de uma pessoa. Essa hipótese é justamente no caso de guerra declarada. Tá bom, gente? Então, o primeiro sentido do direito à vida é o sentido biológico. Esse sentido biológico é o direito de continuar vivo. Mas não só temos esse sentido, nós temos um sentido chamado sentido sociológico, que é o de viver dignamente. Logicamente que esse sentido de viver dignamente, ele só vem sendo construído depois da Segunda Guerra Mundial. Naquele terceiro momento que nós adotamos chamar terceira geração ou dimensão dos direitos fundamentais. É justamente nesse momento histórico da evolução dos direitos fundamentais que surge a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela vem aí pós-Segunda Guerra Mundial como um marco histórico e fundamenta boa parte das constituições, inclusive a nossa. Então, a dignidade da pessoa humana está intimamente ligado a um conceito da vida, e vida no sentido sociológico, de viver de forma
digna. Tá certo, gente? Então vejam que a dignidade da pessoa humana é um super princípio para o nosso direito e, claro, está ligado diretamente à vida, tá bom? Então, passemos aí para algumas problemáticas envolvendo o direito à vida. Importantíssimo esse tema. Aliás, quando se pergunta sobre o direito à vida, é muito comum observar nas bancas uma certa preocupação no que se refere às questões controvertidas em relação ao direito à vida. Vejamos aí algumas questões que são chamadas questões controvertidas. Primeira situação, e essa é importante saber. Quando é que se inicia a vida? Claro que nós temos algumas teorias que se levantam para explicar ou caracterizar o início da vida, né? Mas duas são importantes, ao menos para concurso público, duas são importantíssimas saber, que é a chamada teoria natalista e a teoria concepcionista. Nós temos duas teorias aí que fundamentam o início da vida. A teoria natalista, que é a mais antiga, ela vem dizer que a vida só se inicia extrauterinamente, significando dizer que só há vida quando o feto sai do ventre da sua mãe. Por outro lado, nós temos uma teoria que vem sendo construída e atualmente é uma teoria que está sendo bem mais aceita no campo jurídico, sobretudo no que se refere aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal recentemente. Nós temos visto que após a Lei de Biossegurança, a Lei 11.101, o Supremo Tribunal Federal tem se alinhavado à teoria de que após o momento em que o feto ele já possui neurônios, né, o chamado arcabouço neural, a partir dali ele já tem vida. Observe que o Supremo reconheceu que existe vida intrauterinamente. E aí eu coloco até minha opinião pessoal nesse sentido, de que, de fato, não há como a gente deixar de reconhecer que não exista vida intrauterinamente. A essas teorias que se levantaram da existência da vida intrauterina, nós chamamos de teoria concepcionista, tá certo? Então, a teoria concepcionista é aquela pela qual explica que existe vida intrauterinamente. Aí é comum em sala de aula ver aquelas perguntas, mas, Johannes, eu às vezes tenho dúvidas. Se você reconhece a existência da vida intrauterina, vai haver um problema. Por que vai haver um problema? Digamos que a mulher tome a chamada pílula do dia seguinte. Se houve já a concepção, e a teoria é concepcionista, então a pílula do dia seguinte seria uma pílula abortiva. Estaria aí tirando a vida do feto. Aí é onde vem a problemática. O Supremo Tribunal Federal, enfrentando um caso como esse, pasmem, mas já chegou no Supremo Tribunal Federal para dizer se tem vida ou não, ou se a pílula do dia seguinte é abortiva ou não. O Supremo Tribunal Federal, na verdade, nesse caso específico, disse que não há qualquer intromissão à vida naquele momento em que se toma a pílula do dia seguinte, por uma razão específica. Para o Supremo, não há como reconhecer qualquer espécie de vida ou de manifestação de vida antes de um processo biológico chamado nidação, que é quando o óvulo se junta às trompas da mãe. Então, antes desse processo, e a pílula do dia seguinte, claro, ela vai ser tomada antes desse processo, obviamente, antes desse processo não há qualquer possibilidade da existência de vida. Significando dizer que o Supremo, e aí, para quem já tomou, claro, eu não, né? Mas você que é mulher e está me assistindo, fique tranquila que não tem problema em tomar a chamada pílula do dia seguinte. Tá certo? Então, só para finalizar essa questão controvertida, em saber que existem duas teorias referentes ao início da vida. Uns dizem que a vida inicia-se pós-parto, para outros, a vida se inicia intrauterinamente. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a vida ela vai ter início pós-formação do arcabouço neural. Questão controvertida também, outra. O aborto
outra questão controvertida que sempre tem caído em prova de concurso público. O aborto tem sido tema por uma razão específica. Claro, se a gente aqui reconhece a existência de vida intrauterina e se a mãe interrompe a gestação, ela está retirando a vida do feto. Aí vem toda aquela discussão se cabe, se não cabe. Para a gente, claro, é importante a gente reconhecer a existência de situações excepcionais em que o próprio direito possibilita ou autoriza a interrupção da gestação. Quando o direito autoriza a interrupção da gestação, nós temos o chamado aborto legítimo ou aborto legal. E o Código Penal estabelece duas hipóteses em que é possível o chamado aborto legal. Vamos ver essas duas hipóteses. O Código Penal estabelece, vejam aqui, duas hipóteses. A primeira hipótese, no caso de gravidez decorrente de estupro. Então, se a gravidez for decorrente de estupro, obviamente que é possível que a mãe ela interrompa essa gestação. E a segunda hipótese é justamente a hipótese em que nós temos um risco de morte para a mãe. Então são essas duas hipóteses que nós temos, legalmente falando, duas hipóteses em que há a possibilidade do aborto. Aí você pode perguntar, mas Johannes, eu acho que eu vi uma terceira. E a questão do feto anencéfalo? De fato, existe essa possibilidade também da interrupção nas hipóteses de feto anencéfalo, que é o feto, obviamente, que não tem um arcabouço neural. Vejam, se o próprio Supremo reconheceu que a vida só se inicia quando há arcabouço neural, quando o feto possui cérebro, e o cérebro ele está em atividade, o próprio Supremo Tribunal reconheceu ser possível o aborto quando não exista cérebro, quando não exista arcabouço neural. Portanto, as duas hipóteses que eu dei são hipóteses legais que estão no Código Penal. A terceira hipótese é uma hipótese jurisprudencial, uma hipótese trazida pelo Supremo Tribunal Federal. Tá certo, gente? Então, vejam que em relação à vida, nós temos questões controvertidas. Vimos a questão do início da vida, vimos a questão da possibilidade de interrupção da vida, mesmo intrauterinamente, e agora vamos falar de dois pontos que são bastante frequentes em concurso, na verdade um só, né? Mas eu prefiro falar nos dois por excesso de cautela. O primeiro, às vezes, cai, que é a chamada eutanásia. O que seria a eutanásia? A eutanásia é justamente quando o paciente em estado terminal ele decide interromper sua vida, não mais querer continuar com o tratamento e solicita para que o médico promova, na verdade, o óbito dele, né? Insira uma medicação para que ele venha a óbito. Essa é a chamada eutanásia, significando dizer que é a morte solicitada pelo próprio paciente terminal. Se isso é legítimo ou não, moralmente falando, né? Aqui a discussão, a gente não pode entrar na discussão moral, o que a gente precisa compreender é que a eutanásia atualmente no Brasil, ela é considerada homicídio. Não se permite no Brasil a chamada eutanásia, tá certo? A eutanásia, portanto, no Brasil é proibida. No entanto, está em tramitação no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados, um projeto de lei formatado pelo Conselho Federal de Medicina no que se refere não à eutanásia, mas à ortotanásia, que é diferente. Enquanto a eutanásia, o médico ele acelera o óbito do paciente, na ortotanásia não. A ortotanásia só irá se caracterizar se o paciente estiver em estado terminal, não existir na medicina qualquer tipo de desenvolvimento de cura para aquele paciente e, obviamente, ele não mais, porque geralmente ele não pode opinar mais. Mas a família dele autoriza que faça o desligamento dos aparelhos que ainda o mantêm vivo. Então vejam que a hipótese é a hipótese remota de que o paciente ele só está sobrevivendo por causa de um aparelho. E aí, observe que não vai haver uma ação do médico, vai haver uma omissão, na verdade,
para a continuidade do tratamento. É o desligamento dos equipamentos, tá certo? Se eventualmente isso acontece na prática, atualmente a gente não pode precisar ou dizer de forma categórica que é legal, porque ainda tramita no Congresso Nacional essa lei para regulamentar a chamada ortotanásia, que é o desligamento dos aparelhos de um paciente terminal. Tá certo? Então a ortotanásia, por hora, por enquanto, ainda não é permitida. Por hora, tá certo? Fica aí então só a dica em relação à eutanásia, que essa aí já as bancas de concurso já exploram esse tema e, claro, a orientação é no sentido de que a eutanásia é considerado crime, eutanásia é homicídio, é crime de homicídio. Tá certo, gente? Passemos para o próximo tópico, princípio ou direito da igualdade. O primeiro ponto fundamental é saber, olha, o direito da igualdade é uma pedra angular do Estado de Direito. Pós século XVIII, com as constituições escritas dos Estados Unidos da América e da França, houve a consagração inicial da igualdade. É a partir do século XVIII que as constituições escritas começam a perfilhar o direito da igualdade. Logicamente que é uma igualdade no sentido formal, de tratar todo mundo de forma igual. Só é após, com a consagração dos chamados direitos de segunda geração ou dimensão, que nós temos a deflagração do direito da igualdade em uma outra vertente, numa vertente material. Significando dizer que não basta consagrar que todos são iguais, porque, objetivamente falando, nós não somos iguais. É preciso que nós compreendamos o fato de que, dentro de uma sociedade, nós temos desigualdades. E por ter desigualdades, nós precisamos compreender essas desigualdades e tentar ao máximo diminuir as desigualdades existentes. E a gente só consegue diminuir as desigualdades existentes quando a gente tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Esse pensamento, que não é recente, né? Desde Aristóteles, Aristóteles já falava sobre isso, mas como consagração de um direito fundamental, ele é recente. Só veio aí pós Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos como paradigma as Constituições mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, que é a Constituição alemã, de 1919. Então aí, na sua tela, as duas constituições para você compreender. Tanto a Constituição mexicana de 1917 quanto a de Weimar de 1919 trouxeram aí ou consagraram os direitos da igualdade, mas não numa vertente formal, numa vertente material, substancial ou real. Tá certo, gente? Então, o princípio da igualdade é um princípio angular. Tanto ele é um objetivo fundamental, como ele é um direito fundamental. E também está consagrado dentro dos direitos sociais. Vejam que o princípio da igualdade é um princípio angular do Estado de Direito. E é importante a gente aprofundar esse tema do princípio da igualdade, sobretudo no que se refere às provas de concurso público, porque quando se pergunta sobre o princípio da igualdade, via de regra, ficamos diante daquelas chamadas desigualdades existentes, que são as chamadas desigualdades positivas. Não se pode discriminar de forma negativa, mas se pode discriminar de forma positiva. Tá aqui, olha, são as chamadas ações afirmativas ou discriminações positivas que consagram em seu âmago o sentido material, real ou substancial do princípio da igualdade. Então, observem que o princípio da igualdade ele possui dois sentidos, o formal e o material. E quando a gente fala em sentido material do princípio da igualdade, estamos diante de uma hipótese muito específica em que é possível que haja uma desigualdade
para justamente prestigiar quem está em situação de vulnerabilidade. Vejam, observem que quando a gente trata, como por exemplo, das cotas raciais para fins de acesso ou ingresso em concurso público, quando a gente trata da pessoa que vem, o egresso da escola pública para fins de ingresso em faculdades públicas, tudo isso estamos diante de uma situação em que vai desigualar, mas essa desigualdade ela vem justamente para promover, né, a pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Isso é o que nós chamamos de ações afirmativas. Isso é o que nós chamamos de discriminações positivas. Nós não só temos esse exemplo, temos vários exemplos, inclusive alguns exemplos constitucionais para isso. Vamos ver o primeiro inciso do artigo 5º, que a gente vai aprofundando aí o sentido formal e material da igualdade. Vamos lá? De olho aqui, olha. Os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Estamos diante aí, claro, óbvio, depois desse conceito que eu acabei de dar para vocês, dá para se compreender que estamos diante do chamado princípio da igualdade no sentido formal. Esse é o chamado princípio da igualdade no sentido formal, tratar todos de forma igual. Mas me respondam de forma objetiva. Todos são iguais? Eu ouvi daqui você responder que não. Claro que não. Nem todos são iguais. Por essa razão, a própria Constituição e a lei podem trazer, as duas, a Constituição e a lei, ou as leis, podem trazer situações de desigualdade para prestigiar quem está em situação de vulnerabilidade. Vamos ver alguns exemplos que a Constituição traz? Vamos lá. Olha só, aqui ó, período de amamentação. Claro, só quem vai ter direito ao período da amamentação são as presidiárias. Outro, licença de 120 dias para estabilidade no emprego. Essa aqui é para gestante, que é a licença maternidade. E para o pai, o período é menor, que é a licença paternidade. Veja a diferença. Outra diferença, os requisitos para admissão em cargo público. Então, quanto aos requisitos para admissão em cargo público, aí nós temos aí uma situação que é muito questionada em concurso público. Primeiro ponto, é possível no concurso público haver discriminação entre homem e mulher. Claro que essa discriminação ela tem que estar devidamente instrumentalizada em uma lei. Somente a lei é que pode trazer uma situação de discriminação entre homem e mulher. Essa discriminação ela só pode ocorrer para prestigiar a pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Vamos dar um exemplo? Num teste de aptidão física, por um exemplo, nós sabemos que a compleição física masculina é mais forte do que a feminina. Não seria justo nem razoável que o teste de aptidão física para o homem fosse o mesmo da mulher, ou vice-versa. Nessa hipótese, estamos diante de uma situação que a lei pode trazer essa diferença. Agora, o edital simplesmente ele não pode trazer. O Supremo Tribunal Federal já declarou que simplesmente se tiver a discriminação no edital do concurso, não pode. Não pode, porque a Constituição, no artigo 39, parágrafo 4º, é claro de que a lei pode trazer diferença de admissão para concurso público, tá certo? A lei pode trazer, o edital simplesmente não. Então, a primeira hipótese é o seguinte, tem que ter previsão legal. Tem que ter previsão legal. E a segunda característica, o requisito para diferenciar homem e mulher em concurso público é justamente a razoabilidade. Essa diferença tem que ser razoável, tá certo?
Aí temos aqui algumas situações que o Supremo já reconheceu. Fica de olho, fica atento. Olha só. O Supremo considerou inconstitucional previsão de diferenciação apenas em edital. Acabamos de ver, né? Não só isso. A ausência do direito de remarcação de teste de aptidão física. No caso, recentemente, em dezembro de 2018, na verdade, no final de novembro, agora para o início de dezembro de 2018, o Supremo reconheceu o direito para as grávidas, tá certo? Então, quem ficar gestante é possível fazer a remarcação do teste de aptidão física, tá bom? E aí, também nós temos o exame de esforço físico e a limitação de altura devem estar em sintonia com o cargo a ser exercido. Então, tem que haver uma razoabilidade. Razoabilidade é fundamental para que haja essa diferenciação. Tá certo, gente? Vamos para o próximo direito, o próximo princípio, que é o princípio da legalidade, está no inciso 2 da Constituição Federal. De olho aqui na tua tela, aqui do lado, presta atenção. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vejam, importantíssimo e basilar do direito isso aqui. Também isso está atrelado ao chamado Estado de Direito. Quando, antes do século XVIII, o Estado era considerado Estado absoluto. Então, o rei, o governo, na verdade, através do rei, era irresponsável. Como assim irresponsável? Eles não tinham responsabilidade pelas suas ações. No Estado absoluto, existe até a célebre frase de um rei da França, Luís XIV. Certa vez ele disse: L'État c'est moi, que significa o Estado sou eu. A personificação que existia em relação do Estado e a figura do próprio rei era tanta que ele podia fazer o que ele queria. No entanto, é justamente com a consagração dos direitos fundamentais que existe uma ruptura com o Estado absoluto e entramos no chamado Estado de Direito. Opa! Quando nós entramos no chamado Estado de Direito, tanto os particulares quanto o governo, o rei, o monarca, ou até mesmo o presidente, possuem responsabilidade. Tá certo? Então, observem que existe a legalidade para os particulares, e aí estamos diante desse inciso 2, como também existe o princípio da legalidade para a administração pública, para quem está administrando. Obviamente que estamos diante aí de princípios que dizem respeito a um mesmo aspecto, mas que possuem sentidos diferentes. A legalidade, claro, possui os mesmos aspectos. É dizer que todos estão abaixo da lei. No entanto, o sentido para o particular é um e o sentido para a administração pública é outra. Para o particular, nós podemos fazer tudo, desde que a lei não proíba. O particular pode fazer tudo, desde que a lei não proíba, porque se a lei proibir, você não pode fazer. Se houver proibição legal, nós não podemos fazer. É diferente da administração pública. Na administração pública, o administrador ele só pode agir se a lei autorizar. Vejam que há uma diferença de ação no princípio da legalidade para o particular, que é esse que nós acabamos de ver do inciso 2 da Constituição Federal, do artigo 5º, para o princípio da legalidade consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, referente à administração pública. Só para resumir, o princípio da legalidade para o particular é a possibilidade de o particular agir como ele lhe aprouver, como quiser, desde que a lei não proíba. Para a administração pública, ele só pode agir se a lei autorizar. Tá certo, gente? Então nós fechamos esse bloco aqui com o princípio da legalidade. No próximo bloco, nós voltaremos e abordaremos aí o inciso 3 do artigo 5º. Tá bom? Então, um forte abraço e até daqui a pouco.